Se você se parece comigo, nós sempre vamos gostar de animações um pouco mais sombrias. Animações que até podem esconder uma história bonita, mas com certeza você não assistiria antes de dormir. E é sobre algumas delas que vamos falar hoje. Caso você não saiba, esse vídeo e muitos outros você encontra no canal principal, Inacreditaos. Esse canal aqui é onde terão todos os compilados para você poder relaxar e curtir um vídeo atrás do outro. Não esquece de se inscrever nos dois canais e deixar o like para apoiar. E bora pro vídeo! Todos nós que fomos assistir Coraline pela primeira vez, pensamos que era mais um filme fofo com uma mensagem bonitinha no final. Mas nos deparamos com um desenho estranhamente perturbador e sombrio, além de ser uma das animações mais cheias de símbolos ocultos e teorias não solucionadas. Vem comigo entrar pela portinha secreta do mundo de Coraline e discutir algumas de suas famosas teorias. Hoje no Inacreditaos. Antes de entrar nas teorias, vamos relembrar um pouco a história. Coraline se muda com os pais para um lugar muito mais que estranho, o Palácio Cor-de-Rosa. De começo, conhecemos com Coraline uma casa antiga, isolada e aparentemente descuidada, mas logo percebemos que ela esconde vários segredos. Ao que tudo parece, segredos esses que pouco importam para os pais de Coraline, sendo eles Mel e Charlie. Sua mãe parece sempre impaciente com as atitudes da filha e uma pessoa bem fria. Vive exausta e distante, sempre focada no trabalho. Igual ao seu pai, que não tem um minuto sequer para dar atenção para Coraline. Apesar desse clima bem esquisito na nova casa, comenta aí se você também sempre quis visitar o Palácio Cor-de-Rosa e não esquece de se inscrever. No começo, Coraline parece não se importar muito com o tratamento dos pais, porque assim que conhece o Weeby, seu novo colega que não para de falar, dá pra ver que ela fica bem confusa. Logo depois da nova amizade, explorando mais os arredores, Coraline conhece seus novos vizinhos. Sr. Bobinsky, homem extremamente enigmático e estranho, sempre obcecado pelos seus ratos de circo. E Senhoras Spink e Forcible, duas ex-atrizes idosas e excêntricas, que vivem entre cachorros vivos e cachorros empalhados. Aqui você já fica pensando quem mais parece estar escondendo algo, mas logo essa resposta surge, escondida atrás de uma caixa de papelão, a própria casa. Ao entrar pelo estranho túnel, Coraline se depara com um mundo muito parecido com o seu. Encontra seu pai, sua mãe e todos os vizinhos que já havia conhecido, mas com um detalhe aterrorizante: os botões no lugar dos olhos. Ela percebe que sua mãe a tratava melhor, seu pai parecia ter todo o tempo do mundo para brincar, tudo realmente parecia ser aprimorado. Até que a proposta de ficar ali para sempre, de repente parece muito cara. Sua outra mãe, também conhecida como Belladonna ou Beldan, quer que Coraline dê seus olhos para ela, assim costurando botões e ficando igual a todos. Depois de Coraline perceber a besteira que foi conhecer o outro lado, aconteceram muitas coisas. Belladonna rouba seus pais em troca dos olhos dela, ela conhece as 3 almas de crianças que tiveram seus olhos roubados de fato pela outra mãe e muito mais. Coraline então desafia a falsa mãe. Propõe que se conseguir encontrar as almas das crianças e seus pais, será libertada. Se perder, ficará ali para sempre, perdendo seus olhos. Uma espécie de jogo assombroso onde ela precisa ganhar. Aqui é só o início de tantos mistérios que encontramos em Coraline. Um túnel que leva para um mundo secreto, uma família quase igual à sua, só que melhorada, um gato falante que consegue viajar entre os mundos e várias outras coisas. Agora, vamos para as teorias. A partir daqui, espero que você já tenha visto o filme. Se não, assiste e volta aqui pra gente conhecer essas teorias. O segundo portal. Antes mesmo de entrar para o outro mundo, vemos um poço, próximo à casa de Coraline. Assim que se aproximam, o Weeby diz que é tão fundo que se olhar lá dentro dá para ver as estrelas, em plena luz do dia, indicando ser um segundo portal para o outro lado, mas que nunca foi confirmado. Uma das coisas que confirmaria isso é o gato, que desaparece em buracos e reaparece em outros lugares, sugerindo que há múltiplas passagens entre os dois mundos, não apenas a portinha.
Falando do gato, tem a teoria famosa de que o gato seria o menino do quadro. Se você não sabe, tem um quadro mega esquisito que aparece nos dois mundos. No mundo real, vemos um garoto triste com um sorvete caído. No outro mundo, o mesmo quadro mostra o garoto feliz com um sorvete intacto, tentando afirmar de todos os jeitos para Coraline que o outro mundo é muito melhor em todos os quesitos. A teoria sugere que o garoto foi a primeira vítima da Belladonna, mas conseguiu escapar parcialmente, talvez se transformando em gato. Isso explicaria porque o gato e a Belladonna desde o começo se odeiam, e porque ele conhece tão bem o outro mundo. A conclusão mais aceita para essa teoria é de que o gato é uma alma presa entre os dois mundos, e que mesmo se não for o menino do sorvete, ele está ligado à primeira vítima de Belladonna. Ele não é totalmente bom nem totalmente mal, apenas um observador neutro daquele misterioso lugar. Nossa próxima teoria é: o Sr. Bobinsky sabia o que estava acontecendo. Focando agora no vizinho esquisitão, em certa parte do filme, ele alerta Coraline a não passar mais pela portinha, dizendo que seus amigos camundongos o avisaram. No mundo real, os ratos dele realmente nunca aparecem, mostrando que os ratos verdadeiros pertencem apenas ao outro lado, sugerindo que Bobinsky está em contato direto com outro mundo, talvez por meio dos ratos espiões. Tem alguns detalhes no filme que fazem a gente pensar o quanto todos os vizinhos de Coraline estavam sabendo de tudo e aparentemente não podiam contar a verdade, o que já abre espaço para outras diversas perguntas e teorias. Ainda tem muitas teorias pela frente. A origem dos fantasmas, o tanto de coisas que suas vizinhas parecem esconder, se realmente o que vemos no filme foi o fim da Belladonna, bastante coisa. Se você quer mais teorias desse incrível desenho, é só comentar aí embaixo, pode ser? E muito cuidado com os olhos quando for visitar o outro lado. Um desenho com grande orçamento, grandes diretores e pioneiro com tecnologias que usam até os dias de hoje. Não podia ser diferente. Virou uma lenda para quem gosta de terror. E para quem não gosta também. Nesse vídeo, vamos adentrar e explorar a casa mais assustadora da nossa infância. A Casa Monstro. Hoje, no Inacreditaus. Como sempre, se você ainda não assistiu o filme, recomendo ir ver e depois voltar aqui pra gente discutir os detalhes do desenho. Aproveita, deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Nos primeiros minutos, já conseguimos ver a inspiração em grandes filmes de terror. Mesmo sem falar o nome da cidade no filme todo, podemos sentir uma cidade sombria, silenciosa e pequena. Isso também se deve ao fato de que o filme se passa apenas naquela vizinhança, tornando a história bem mais íntima. O filme mal começa e já podemos ver o que tem de tão assustador por ali. O vizinho rabugento, Epaminondas, pegando o brinquedo de mais uma criança que pisou em seu jardim. Ele aparece antes mesmo do nosso personagem principal, DJ Walters. DJ nos mostra que o vizinho sempre fazia aquilo e ele mesmo queria entender os motivos. Então assim que seus pais vão viajar, ele se junta ao Bocão, seu melhor amigo. E durante um simples jogo de basquete, a vida deles muda para sempre. Quando a bola de Bocão cai no gramado do Epaminondas, eles já sabiam que estavam em apuros. Mas, mesmo assim, depois de muita discussão, eles finalmente vão tentar pegar a bola. E é óbvio que o vizinho aparece. Epaminondas fica tão bravo com os dois que acaba tendo um ataque cardíaco. O vizinho é levado às pressas para o hospital. Então, para DJ e Bocão, é o seu fim. O pesadelo finalmente acabou. Mas, se fosse assim, o vídeo iria acabar aqui. Então é óbvio que tudo piora. Quando DJ volta para casa se sentindo culpado, sua babá aparece pela primeira vez, Elizabeth, ou Z. Em poucos segundos, cuidando do menino, percebemos que ela não está ali nem para cuidar do DJ, nem para ser uma boa pessoa. Ele então vai direto para a cama, e na verdade, o pesadelo estava só começando. DJ acorda no meio da noite enquanto alguém liga para ele. Não alguém, mas algo. A própria casa. Então ele faz a única coisa que podia. Avisa os adultos. E é óbvio que ninguém acreditou nele. Nem Elizabeth, nem Magrão, o namorado esquisito dela. Mas logo a gente fica sabendo que Epaminondas já fazia aquilo tinha muito tempo. E até mesmo o próprio Magrão já tinha passado por algo também.
Então quando ele comenta com Z que o vizinho tinha ido ao hospital, aquilo fica na cabeça dele. Na hora de ir embora, ele decide colocar tudo pra fora. E sem ninguém ficar sabendo, isso acaba tornando ele a primeira vítima da casa. No outro dia, Bocão decide provar que não tem nada de errado com a casa. Ao mesmo tempo, a casa cansou de se esconder. Agora está claro, não se pode brincar com a casa. Mas DJ e Bocão querem descobrir mais e querem entrar na casa. Sim, sabemos que não é a melhor escolha quando uma casa possuída por alguma entidade maligna tenta te comer. De repente, conhecemos Jenny, vendedora de biscoitos que passava pela vizinhança. Depois do que viram, os meninos não poderiam deixar a garota em apuros. Então tiveram que interferir antes que ela vendesse biscoitos para a casa errada. Depois de quase todos serem engolidos juntos, o trio está formado para tentar entrar na casa. Mas, como fazer? Eles então vão até o famoso, pelo menos para eles, Reginald Skalinski, que aconselha a encontrar e destruir o coração da casa. Então, esse passa a ser o plano. Alguns de vocês podem inocentemente pensar, por que eles estão fazendo isso? É só chamar a polícia. Pois é, digamos que não adiantou muito não. Mas também não adiantou o plano infalível. Eles foram obrigados a entrar. Assim que entram, tem uma cena que dá para interpretar de outra forma. A gente morreu! Você matou a gente morreu! Será que aquilo estava realmente acontecendo? Ou o Bocão estava tentando avisar algo a mais? Será que tudo não era invenção da cabeça das crianças, tentando entender como havia terminado suas vidas? E se Epaminondas tivesse algo a ver com isso e realmente fosse um vizinho lunático? Bom, fica o mistério aí. Vamos seguir com o filme. Antes de serem engolidos completamente, a gente finalmente pode espiar um pouco a casa por dentro. E é incrível. O interior é como um corpo vivo. Ela respira, ela escuta e, para sorte deles, ela vomita também. Mas, se não fosse um grande deslize deles, não iríamos conhecer a verdadeira história da casa. Depois de vasculhar a casa e descobrir o corpo da esposa de Epaminondas lá dentro, a casa parece ter acordado, e as crianças precisam escapar antes que tudo desmorone. Como eu havia mencionado, por sorte a casa vomita eles para fora. E aqui a coisa fica estranha novamente. Ao ser quase atropelado por uma ambulância silenciosa, DJ vê sair do carro Epaminondas, em carne e osso. Se DJ realmente viu isso, ou não viu mais nada porque foi atropelado, é uma ótima teoria também. Mas, pela primeira vez, conseguimos ver Epaminondas como uma pessoa normal, e entender toda a história de sua esposa. Descobrimos que Epaminondas tinha uma esposa. Era uma mulher de circo chamada Constance, conhecida como a Mulher Gigante. Ela era maltratada por todos que iam ao circo. Epaminondas, então, que já era apaixonado por ela, a resgatou e assim construíram uma casa juntos. Mas, antes de finalizar a casa, uma tragédia aconteceu. Na data de Halloween, enquanto Constance ajudava a terminar a construção, algumas crianças que estavam provocando ela fizeram ela cair e ficar presa para sempre na estrutura da casa, nunca mais conseguindo escapar. A casa é literalmente Constance, porém transformada em uma entidade monstruosa pelos traumas e pela dor que passou em vida. E na verdade, Epaminondas não era um vizinho ruim. Ele estava protegendo as crianças da fúria de Constance, sempre impedindo qualquer pessoa de pisar em seu jardim. As crianças decidem então ajudar o vizinho a conter a casa, porque novamente era noite de Halloween, mas agora a situação estava bem pior. A casa monstro literalmente sai correndo atrás deles pela vizinhança. Já imaginou? Se você ama a criatividade desse filme, também comenta aí. Por fim, e com muito esforço, eles conseguem destruir a casa, dando uma batida final em seu coração, dando a Constância o merecido e eterno descanso, e também a liberdade de novo para Epaminondas, podendo assim curtir o resto de sua vida, sabendo que sua tão amada esposa descansou. Uma das mensagens que eu gosto desse filme é sobre as coisas que fazemos por amor. Epaminondas poderia ter abandonado a casa, ter ele mesmo acabado com o coração de Constância. Mas como acabar com o coração de quem você tanto ama? Apenas um ser extremamente frio conseguiria. Então ele preferiu passar a vida toda sendo reconhecido como o pior vizinho possível. Sem amigos, sem família visitando, apenas protegendo sua amada esposa e vizinhos, mesmo que ninguém soubesse. A Casa Monstro foi o segundo filme de animação da história a usar tecnologia de captura de performance, ficando apenas atrás de O Expresso Polar.
inspirando milhares de filmes de animação até os dias de hoje. Chegando no final, você deve se perguntar: e o tal do Magrão? Adivinha? Na última cena do filme, ele surge saindo dos escombros. Mas não só ele. Você tem que ver um pouco dos créditos para ver os policiais saindo também. Pelo menos ninguém se machucou. Mas pense 2 vezes antes de pisar na grama do seu vizinho. Os filmes em stop motion sempre são um colírio para os olhos. É um estilo de arte que quanto mais tempo passa, mais bonito fica, nos deixando todas as vezes nos perguntando como foi feito e com vontade de saber todos os detalhes. Por isso, nesse vídeo, vamos dissecar um desenho que marcou minha vida, assim como a vida de muitos de vocês, A Noiva Cadáver. Hoje, no Inacreditaos. Se ainda não assistiu o filme, recomendo ir assistir e voltar aqui para ver o vídeo e todas as curiosidades. Aproveita e se inscreve para apoiar o canal. O filme mal começa e já podemos ver uma cidade triste, cinzenta e bem gótica por sinal. Estética que se estica por quase todo o filme. E os primeiros personagens que somos apresentados não fogem muito dessas características, sendo eles os Van Dort, mãe e pai de Victor Van Dort, que já vamos conhecer. Agora, se você não concorda que a música do início é uma das melhores coisas do filme, pode comentar aí que todo mundo vai discordar. Por isso, cada um e todos os mínimos, mesmo microscópicos detalhes devem funcionar. Não é só as aparências desses personagens que são exageradas, suas vontades e ambições também. O grande desejo dos Van Dort é casar Victor com uma moça que possa tirar sua família da pobreza. E mais que isso, elevar totalmente seu status social. Na música, a gente já entende a vontade dos pais de Victor de estarem entre os ricos e a nobreza. De repente, surgem os Everglot, pais da pretendente Victoria. Aqui nós temos a primeira grande confusão do filme, mas não a maior. Os Everglot também querem casar Victoria com alguém que irá tirá-los da pobreza, apesar de já terem sido muito ricos, o que podemos ver pelos detalhes da vida que levam e pela sua grande mansão. Deu para entender? Tanto os Van Dort como os Everglot acham que vão se salvar financeiramente com essa junção. A maior diferença inicial que o filme mostra entre os dois casais é que os pais de Victoria estão decepcionados por terem que casar a filha com um Van Dort, que aparentemente não suportam. Já os pais de Victor estão ansiosos e contentes. A grande ironia disso é que pelo menos os Van Dort ainda possuem um comércio de peixes, que é possível ver no início do filme. Já os mesquinhos dos Everglot não possuem mais nada. As lacunas abertas no roteiro nos fazem teorizar o porquê os Everglot ficaram pobres, se possuem uma vida tão diferente. Coisa pouco comentada no filme. Quem era essa família rica do pai da Victoria ou porque eles simplesmente não vendem a mansão também fica em aberto, mas isso só aumenta nossa curiosidade. Até aqui, já entendemos que Victor e Victoria estão para ter um casamento arranjado. Quando se encontram pela primeira vez, tudo parece melhor que o combinado, até porque eles se gostam. O que é difícil saber se vai acontecer quando alguém te obriga a casar com um desconhecido. Só que como nem tudo são flores, algumas coisas têm de ser espinhos e gravetos, e essa sim é a maior confusão do filme. No treinamento para finalmente casar, Victor fica tão nervoso que tudo vira um desastre. É vinho para um lado, incêndio para o outro. Imagina a primeira vez que você vai ver sua sogra, você sem querer coloca fogo nela. Aposto que você ia sair correndo igual Victor fez. E nessa correria, Victor viaja na ideia de se casar com Victoria e continua treinando seus votos, para quem sabe dar certo pelo menos no grande dia. E assim, ele ensina pra gente que não se deve prometer o amor eterno para qualquer galho por aí. Desse pedido, surge a personagem mais injustiçada e incrível do filme, Emily, a própria noiva cadáver. A coitada acredita que Victor pediu ela em casamento de forma legítima, então o que fazer nessa situação? Isso mesmo, arrastar o Victor para o submundo. Aqui, nesse lugar, vemos um mundo totalmente diferente. Dessa vez, colorido, cheio de música e com muita felicidade. Esse é um dos detalhes mais legais em A Noiva Cadáver. A diferença entre o mundo cinza, onde estão todos sempre presos em problemas sociais e econômicos, e um submundo colorido, onde finalmente as pessoas estão livres dessa sociedade repressiva do desenho. É uma crítica na nossa cara muito bem feita que nos faz pensar bastante. Mas, voltando ao submundo, aqui entendemos melhor o que aconteceu com Emily.
Foi prometida em casamento, fugiu com seu amado, foi roubada e teve sua vida interrompida pelo parceiro antes de chegar ao altar. Se tem uma pessoa que não merecia esse fim trágico, era a coitada da Emily. Mas, mesmo com essa história, agora ela quer se casar de verdade. Logo, Victor para de fugir dela e acredita ter tido uma ideia genial. Enganar Emily para subir novamente ao mundo dos vivos, dizendo que quer muito apresentá-la a seus pais, quando na verdade era só para fugir de tudo aquilo mesmo. Emily então diz conhecer alguém que pode ajudar eles a voltarem para o mundo dos vivos, sendo ele o Sr. Gutnektic. Esse pra mim é um dos melhores mistérios do filme. Quem é esse tal de Sr. Gutnektic e por que ele sabe de tudo isso? O que será que ele fazia quando era vivo e por que ele tem todo esse conhecimento e poder sobre o mundo dos vivos e dos mortos? Infelizmente, é uma dúvida que o filme não tira de nós. Enquanto Victor tenta escapar dali para voltar ao mundo dos vivos, Lord Barkis se apresenta aos Everglot como possível pretendente. Barkis aparece se esgueirando pelas ruas da cidade desde os primeiros minutos do filme, aparentemente tramando algo. E não é por menos. No final, descobrimos que foi Barkis que tirou a vida de Emily e roubou sua fortuna. Sua cara de vilão não nega, e só enganou os Everglot porque já não eram muito inteligentes pelo visto. Victor até consegue voltar para o mundo real e avisar Victoria que está em apuros, e prometeu a mão da Emily em casamento sem querer. Mas, quando descobre que a pretendente viva vai se casar, mas dessa vez com Lord Barkis, ele muda de ideia e aceita Emily como sua eterna parceira. E para isso realmente acontecer, Victor teria que tomar veneno, se tornando assim o noivo cadáver oficial. Segundos antes disso realmente acontecer, Victoria invade o casamento fúnebre de Victor, o que faz a Emily repensar tudo aquilo. Se ela deixasse aquilo acontecer, estaria repetindo o mesmo ciclo de injustiça que ela mesma sofreu. Porque Victor e Victoria se amam aparentemente, então ela desiste do casamento e se sacrifica emocionalmente para que Victor seja feliz. Barkis, depois de quase mandar mais pessoas ao submundo, se engana e acaba ele mesmo indo parar lá, tomando o veneno sem querer. Já Emily finalmente se liberta da sua dor, não voltando para o submundo, mas se tornando livre e nos deixando curiosos de onde ela pode ter ido, porque ela com certeza merece algum lugar bom. Esse é um final bem poético para esse filme. Barkis teve exatamente o que merece e Emily não teve tudo aquilo que sempre sonhou, mas teve sua libertação merecida. Uma outra teoria muito legal sobre o filme, talvez a mais famosa, é de que alguns dos desenhos de Tim Burton mostram uma linha do tempo de Victor, sendo eles, em Frankenweenie, um Victor jovem, em A Noiva Cadáver, um Victor adulto, e em O Estranho Mundo de Jack, seria um Victor que renasce como Jack, depois de ter ido dessa para uma melhor, claro. E os pontos fortes para essa teoria seriam: eles possuem a mesma estética gótica e personagens visualmente semelhantes, Jack e Victor têm traços idênticos, se parar para perceber, e Spark, cachorro de Frankenweenie, seria precursor do cão esquelético de Jack, que também aparece em A Noiva Cadáver. No ano em que A Noiva Cadáver foi feito, foi o filme stop motion mais complexo da época. Até por isso nos surpreende até os dias de hoje. Esse continua sendo um dos filmes mais lindos desse estilo e um dos que mais nos deixa empolgados para ver essas próximas animações. Seja por causa da história incrível que nos trouxe, do cuidado com a arte impecável que apresentou, ou porque nos mostra que às vezes não é apenas nossos sonhos que importam. Tem horas que podemos simplesmente ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas também. E claro que me deixou com vontade de trazer mais sobre todos os filmes que citei hoje. Então se você ficou com vontade também, comenta aí e muito cuidado na floresta para não acabar se casando por aí. O que acontece com a mente de uma criança quando a única resposta que ela recebe do mundo é o medo, o isolamento e o bullying? A maioria das histórias de zumbi fala sobre monstros comendo cérebros. Mas para Norman é sobre algo muito mais assustador. É sobre o monstro que nós criamos quando excluímos alguém. A história de Norman não é só um filme de stop motion bonitinho. É um espelho cruel de histórias tristes que eu e você já vimos acontecer na vida real. Hoje a gente não vai só resumir o filme. Vamos entender porque essa é uma das obras mais necessárias e dolorosas sobre traumas que já foram feitas. Hoje, no Inacreditados. Para entender de fato nossos personagens, a gente precisa primeiro entender o peso do ambiente que estamos.
O filme não perde tempo em nos mostrar que o dom do Norman, falar com os mortos, é um superpoder legal como nos filmes de super-herói. É um fardo. E o mais genial em Paranorman é que os mortos não são o problema. A avó dele é um amor em todos os momentos, e os fantasmas na rua são simpáticos, vivendo seu pós-vida sem atrapalhar ninguém. O verdadeiro horror de Paranorman vem dos vivos, vem da própria família que prefere fingir que ele é normal do que aceitar quem ele é de verdade. Também vem da escola, onde a palavra estranho é escrita no armário de Norman, seguindo ele por todo canto, como se fosse um castigo ser do jeito que é. E aqui a gente desenha a linha que liga Norman a muitos de nós. Ele se isola não porque ele quer ser sozinho, mas porque é a única forma de defesa que ele conhece. Ele cria sua própria armadura, que é usar fones de ouvido e andar de cabeça baixa para todo lado. Quantas vezes a gente não fez o mesmo? Nos fechando para o mundo antes que esse mundo nos machucasse ainda mais. Diz aí nos comentários. Só que o filme nos ensina que essa armadura não é de graça. Quando você se isola demais, você começa a perder a empatia pelos outros. E é exatamente isso que estava prestes a acontecer com ele. Até que a história da bruxa entra em cena. É aqui que o roteiro desse filme faz algo brilhante, algo que a maioria das animações infantis não tem coragem de fazer. A gente cresceu aprendendo que zumbis são monstros sem cérebro que precisam ser derrotados, certo? E que a bruxa é a vilã malvada que atormenta a cidade. Mas Paranorman vira essa lógica de cabeça para baixo. Quando os monstros se levantam, a cidade entra em pânico. As pessoas pegam tochas, armas, qualquer coisa para destruir aquilo que elas não entendem. A multidão que vira o verdadeiro monstro, transformando cidadãos comuns em criaturas violentas e irracionais. E aí vem o plot twist que muda tudo. Os zumbis não queriam comer cérebros, eles queriam apenas pedir desculpas. Aqueles zumbis eram os juízes que condenaram a bruxa séculos atrás. Eles não eram monstros famintos, eles eram pessoas consumidas pela culpa. Eles eram adultos que no passado ceifaram a vida de uma criança porque tinham medo dela. Eram pessoas sem certeza nenhuma, mas cheias de convicção que estavam fazendo a coisa certa. Isso muda tudo. O filme deixa de ser uma batalha de eu sou do bem e você é do mal, e vira uma batalha de quem tem medo e quem compreende. A cidade estava repetindo o mesmo erro de 300 anos atrás, atacando o que era diferente. E o Norman era o único elo que conectava tudo. Só ele seria capaz de quebrar esse ciclo. E é nesse caos que conhecemos a verdade sobre Agatha. A terrível bruxa que aterrorizava a cidade era só uma garotinha. Uma criança, exatamente como Norman, que também falava com os mortos e que foi condenada eternamente por pessoas assustadas. Agatha é o reflexo sombrio do Norman. Ela é a resposta para a pergunta que fizemos no início do vídeo. No que uma pessoa se transforma quando a resposta é o medo? Ela se transformou em pura raiva, em vingança. O confronto final entre os dois é, na minha opinião, um dos momentos mais poderosos da história da animação stop motion. Não existe um raio de poder, não existe um soco final. O Norman não derrota a Agatha com força. Ele derrota ela com empatia. Ele entra na tempestade de raiva dela e diz: eu sei como é, eu sei que dói. Ele valida a dor dela. Enquanto todos tentavam silenciar a bruxa, Norman foi o único que parou para ouvir a menina. Ele mostra para ela e pra gente que mesmo que o mundo seja cruel, mesmo que as pessoas nos julguem, a gente não pode deixar que isso tire a nossa humanidade. Como ele mesmo diz na frase mais impactante do filme: você não pode ser um monstro, Agatha. É isso que eles querem que você seja. Agatha encontra paz não porque foi perdoada, mas porque foi compreendida finalmente. E ao libertar Agatha, Norman liberta a si mesmo também. Ele entende que não precisa ser o garoto isolado sozinho. A família do Norman passa a aceitar ele, não porque ele mudou, mas porque todos eles mudaram. Eles viram o erro que estavam cometendo. O bullying da cidade diminui porque o medo diminuiu. Paranorman termina nos deixando uma lição que vai muito além de fantasmas zumbis. Ele nos ensina que o medo é uma reação natural, mas a crueldade é uma escolha. Sempre que a gente exclui alguém, sempre que a gente julga alguém sem conhecer a história dela, a gente está criando pequenos monstros. Nós estamos criando novas Ágatas, mas, ao mesmo tempo, sempre que a gente escolhe ouvir, a gente tem o poder de quebrar essas maldições. E se o filme nos ensina algo, é que às vezes, tudo que um monstro precisa é de um abraço. Se você já se sentiu como Norman em algum momento da sua vida, ou se essa análise fez você ver o filme com outros olhos, comenta aí embaixo. Mas também não esquece de conversar com alguém que pode te entender de verdade e te ajudar. Ligue 188. É de graça e 24 horas por dia. James e o Pêssego Gigante pode não ser o filme mais popular de sua época, mas com certeza marcou todo mundo que assistiu até o final.
Seja pela história mágica, pela mistura do stop motion com a realidade ou pelo drama que o James tem que passar. Nesse filme, James é uma criança que ficou sem os pais em um piscar de olhos, e as pessoas que deveriam ser seu porto seguro faziam de tudo para ele viver em um constante pesadelo, obrigando James a encontrar a fuga que precisava em seus amigos mágicos nessa jornada fantástica. Hoje vamos analisar esse filme estranhamente sombrio e discutir também algumas teorias, como a de que toda a jornada de James pode ser, na verdade, uma viagem da sua mente para fugir de todo o abuso que passava. Vamos entender o porquê o que parecia ser só mais uma fábula do mestre Tim Burton talvez seja, na verdade, um grito de socorro de James. Hoje no Inacreditaus. São vários os detalhes dessa história que valem a pena serem comentados hoje. E para começar, é claro que teria que ser sobre como o filme muda drasticamente. Começando em live action, onde vemos rapidamente o mundo colorido enquanto vemos James conversando com seus pais, mas logo se torna um cenário cinza, sujo, onde James é tratado pior que um cachorro. Enquanto vemos a família unida, podemos perceber que James tem a vida que merece, sendo acolhido pelos pais. Vemos que ele é feliz. O objetivo deles daquele momento era apenas um: conhecer a cidade de Nova York. Eles acreditavam que realmente era a cidade onde os sonhos mais profundos se realizam e seriam ainda mais felizes morando por lá. Mas uma grande catástrofe acontece. Aqui vemos o primeiro mistério do filme. Pelo que entendemos, os pais de James sofreram algum acidente. No caso, teriam sido atingidos por um rinoceronte. Isso é realmente bem esquisito e exótico, nos fazendo pensar que pode ser alguma analogia a outra coisa, seja um acidente de trânsito ou só o tamanho imenso daquele trauma. O filme é realmente cheio de analogias, mas uma coisa é muito verdade. Depois que seus pais se foram e foi obrigado a morar com suas duas tias, sua vida nunca mais foi fácil. É até um pouco pesado mostrar esse desenho para alguma criança se você olhar todos os detalhes, porque entendemos que as tias Spiker e Sponge são obrigadas a cuidar de James depois do acidente, mas o que fazem com o menino é bem desumano. Elas obrigam James a fazer todo o trabalho dentro da casa e todos os dias elas deixam ele sem comer por várias horas. James raramente passa por algo diferente no seu dia a dia. É só trabalho e mais trabalho sem poder parar para descansar. Porém, um certo dia, alguém aparece em seu caminho para mudar isso para sempre. Um homem estranho e bizarro aparece para James e oferece uma saída de tudo aquilo. Ele diz que carregava consigo uma magia muito poderosa e que se James quisesse, poderia ser dele dali pra frente. Essa é com certeza uma das coisas mais bizarras do filme, e vou fazer questão de recitar os ingredientes daquela magia que o homem conta. 1000 línguas de crocodilo cozidas no crânio de uma bruxa morta, cozinhando 20 dias e 20 noites, dedos de um filhote de macaco, moelas de porco, um bico de papagaio e 3 colheres de açúcar. Tudo isso cozinhando junto e depois a lua faria o resto para concretizar o feitiço. Ele não deixa claro se tá brincando ou não, mas com certeza é a coisa mais bizarra que já ouvi em um filme da Disney. Só o que salva um pouco é quando lembramos que é um filme do Tim Burton. Mas voltando à história, essa magia que são esses bichinhos acabam atingindo o único pêssego que tinha naquela árvore. E sendo destino ou não, isso salva a vida de James. Ou pelo menos tenta. Aqui é onde o nosso filme se transforma. Enquanto a magia faz efeito e as tias de James tentam lucrar com aquilo, mesmo sem perceber, James acaba descobrindo que aquela fruta esconde algo de muito mais valor do que o seu tamanho. Assim que ele abre um buraco e entra no pêssego, tudo no filme se transforma em stop motion e James acaba virando um boneco. Essa mudança no filme representa muito mais do que uma escolha estética, mas vira uma representação daquele controle sobre a própria vida que James não tinha no mundo real. No mundo com suas tias, James é um menino muito frágil. Depois que atravessa aquele portal, ele vira o capitão da sua própria história, sentindo na pele o gosto da liberdade que foi tirada dele. Ele descobre ali um grande refúgio seguro, onde as leis da física e da lógica não precisam ser respeitadas, porque o mundo real já foi cruel demais com ele. O pêssego é uma bolha que protege tudo o que restou da sua inocência. Dentro desse pêssego, James encontra vivendo lá amigos que nunca mais esqueceria, uma família nova inteira. Mesmo o filme não deixando claro isso, podemos entender essas figuras como criações da mente do próprio James para sobreviver dentro daquele trauma. Cada inseto carrega uma característica humana que James perdeu quando o rinoceronte levou seus pais. A joaninha é um pilar de estabilidade. O gafanhoto representa o guia intelectual que ensina que o mundo pode ser melhor, mesmo em meio ao caos. A senhora aranha, por outro lado, é a representação mais próxima do amor materno que ele teve por pouco tempo. Ela é gentil, cuidadosa e oferece a James o conforto emocional que as tias negaram.
Entre outros personagens, cada um deles ajuda James nessa grande aventura, sempre mostrando pra ele o lado bom que tem dentro de si e dos outros seres também. Até mesmo o rinoceronte que leva seus pais seria a representação física do trauma de perder os pais muito novo. Ele é o caos que veio do nada e destruiu o mundo perfeito que James tinha. Ao longo do filme, o rinoceronte aparece nas tempestades e nos momentos de dúvida. Enquanto ele não enfrentar esse monstro nas nuvens, ele continuará sendo uma criança perdida em um mar de incertezas, mostrando pra gente todo o processo de James contra esse luto que carrega. Em meio a tantas aventuras que passam naquele pêssego, enquanto James e todos seus amigos tentam chegar a Nova York, James aprende que ele não está realmente sozinho em nenhum momento. Assim como aqueles amigos que aparecem de repente para ele, podemos entender que eles sempre estiveram ali, dentro de James. Bastava alguém lembrá-lo de que toda essa magia morava dentro dele. As tias Spiker e Sponge querem apenas humilhar e castigar James para benefício próprio. Elas são vilãs aterrorizantes porque são muito reais, mas acima disso são eternamente frustradas com as vidas que conseguiram. Para James, elas não são apenas parentes ruins, elas são esses monstros colossais que ocuparam todo o espaço da sua vida. Vemos que a verdadeira batalha de James não é finalmente chegar a Nova York e realizar o sonho dele e de seus pais, mas é se libertar da ideia de que ele merecia ser tratado como um fardo. Tem um detalhe no meio do filme que é bem curioso. Quando chegam nas geleiras e acabam tendo que enfrentar alguns piratas para se salvarem, acabamos vendo Jack de O Estranho Mundo de Jack. Isso acontece porque esse filme é dirigido pelo mesmo diretor, Henry Selick. Também vemos o chapéu do Pato Donald, até porque o filme é da Disney. Você sabia desses easter eggs? Comenta aí embaixo. Para finalizar nossa teoria principal do filme, é importante lembrar que o James ficava dias sem comer, pelo que parece até por dias inteiros. No final do filme, até as tias admitem isso. Essa teoria sugere que o pêssego foi apenas um estalo para essa viagem de James. Ao comer um pedaço daquele fruto mágico, que talvez era o único alimento que ele teve em dias, James entrou em um estado de delírio sem querer. Toda a jornada pelo oceano, lutando contra tubarões mecânicos e piratas esqueletos, pode ser a luta interna do seu corpo tentando sobreviver à fome e ao frio de ter caído naquele quintal das tias e não levantado mais. Nova York para ele seria o paraíso que acabou indo parar por não aguentar de fome. Um lugar onde ele finalmente encontra amigos que o amam e uma casa onde ele nunca mais passaria por isso. Nova York seria uma metáfora para o desejo desse garoto que só queria ser uma criança e ser feliz enquanto podia. O clímax no final do filme mostra que James não vence o rinoceronte com força, mas com a verdade. Ele enfrenta seu trauma no ponto mais alto de Nova York. Ao gritar contra as nuvens para enfrentar o temível rinoceronte, ele está finalmente processando a morte dos seus pais e a crueldade das suas tias. James e o Pêssego Gigante é uma aventura linda, mas com vários sentidos. Essa obra nos ensina que, às vezes, a gente precisa criar um mundo inteiro na nossa cabeça para suportar o mundo que existe lá fora. James transformou insetos em família e um pêssego em casa. No fim, ele pode ter ficado com um caroço no parque onde construiu sua casinha. Mas esse caroço é a prova de que, mesmo nas situações mais podres, algo doce pode crescer em paz. E aí, você gostou dessas teorias? Já tinha assistido esse filme? Hoje aproveitei para teorizar bastante, já que esse desenho tem tantas brechas. Mas fica à vontade de me falar sua teoria nos comentários. Aproveita para ver os últimos vídeos, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo, deixar o like para ajudar o canal a continuar crescendo e comenta também quais os próximos desenhos que quer ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau!